Nosso retiro de famílias, nós tivemos, entre as pessoas que ficaram lá os 4 dias, 3, 2, 1, algumas horas, nós tivemos uma participação de 122 pessoas. O nosso mascotinho era o irmão Elias, aos 80, e lá vai tantos anos, né? Joga vôlei. É. Ô, Edilson, tira, por favor, esse vaso daqui por enquanto. Põe no cantinho aqui que eu estou me sentindo aqui escondido de você. Obrigado. No último dia do nosso retiro, nós fizemos um desafio. E marcamos para hoje, naquele dia, que a gente ia conversar sobre o nosso retiro. Então, todo mundo já sabe qual é o tema, né? Porque esse é o tema que estamos desenvolvendo durante esse ano. Eu quero desafiar a igreja a viver mais perto do Senhor. E por isso que nós temos aquele livro, né? Aquele livro que nós entregamos aí para os irmãos lerem, ocupado demais para deixar de orar. E aí, então, nós íamos dar uma avaliada naquilo que aconteceu, né? E no dia 25, no sábado, esse foi o versículo que dominou ali em torno do que nós trabalhamos. Com base nesse versículo, nós fizemos algumas perguntas. 3 perguntas. E como acontecia? A gente tinha as palestras, e depois das palestras nós nos dividimos em grupos. Tínhamos sempre 13, 14 grupos de irmãos, e eles discutiam essas perguntas, né? Não, essa aqui já é outra. Eles discutiam essas perguntas. Quantos aqui mesmo estavam no retiro? Levanta a mão, deixa eu ver. Olha, tem uma turma boa aqui, que estava lá no retiro. Alguns desses irmãos que levantaram as mãos, lideraram grupos de estudo. E eu chamei o Tomás aqui exatamente porque nós fomos os preletores do retiro. Tomás, me senti importante agora, pastor. Né? Preletor, não. Né? E mais do que isso, né? Esse projeto foi projeto de programa. Inclusive, esse projeto também foi feito pelo Tomás. Foi destacado para isso e fez de uma forma muito especial. E nós começamos no sábado assim. Vamos ler juntos? Vamos. Jesus estava orando em certo lugar. E quando terminou, um de seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos deles. Isso. E quem conhece um pouco mais assim esse texto, em Lucas não, mas em Mateus, logo em seguida a esse texto é quando Jesus ensina a oração conhecida como oração do Pai Nosso. E a oração do Pai Nosso foi que nós desenvolvemos lá no retiro. E uma das coisas que nós falamos rapidinho foi assim, que quando Jesus ensinava, o ensino de Jesus não era uma transmissão de informações. Não era. Jesus ensinava de forma prática. A própria vida de Jesus era a referência para os discípulos. E, portanto, quando os discípulos falam assim, ensina a gente a orar, eles falam isso por quê? Veja só. Jesus estava orando em certo lugar. O que é que os discípulos viam em Jesus? Que Jesus orava. Ponto. E é interessante porque falamos a respeito do relacionamento entre as pessoas da Trindade hoje pela manhã. E se nós pensarmos em Jesus assim, sendo Deus, coigual a Deus, então, por que Jesus precisava orar? Mas não é interessante que essa comunhão, essa unidade de Deus, ela
deve exatamente refletir no nosso cotidiano. O nosso cotidiano é assim. Jesus orava. A gente deve orar. Jesus, ele vivia na intimidade do Pai. Nós devemos viver na intimidade do Pai. Jesus orava pela igreja, João 17. Jesus orava para Deus livrar a pele dele, não é? Não foi assim que aconteceu no Getsemane? Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Não era assim? Jesus vivia em oração. Então, quando nós estamos interessados em viver a vida da igreja de Jesus, nós temos que viver em oração. A intimidade com o Pai não é uma imposição, é uma coisa que é natural. Esse é um grande desafio para a minha vida, para a tua vida, que deve repercutir no dia a dia. Mas as coisas foram indo, e aí no domingo nós tivemos um questionamento importante, de olhos fechados. Tomás, essa é sua, Tafarel. Eu estive compartilhando com os irmãos lá, no retiro. Na realidade, eu não me senti propriamente um preletor, mas estava procurando compartilhar com os irmãos parte da minha experiência, dos meus questionamentos, das minhas perplexidades ao longo da vida cristã. Porque eu estive comentando com os irmãos que eu me observei, quando criança, muito pequenininha, que a intimidade com Deus era muito natural para mim. Eu estava lá, eu era uma criança muito tímida, né? Então tinha duas coisas que as pessoas, em geral, falavam perto de mim. Que assim, que eu era... Eu tinha muita vergonha de me relacionar com as pessoas, mas eu era muito ativo. Então, alguns me chamavam o cabritinho, né? Estava sempre pulando. Molequinho, 5 anos de idade. Mas na minha casa, uma também que se observava muito a respeito de mim, era aquele garoto que falava sozinho o tempo todo. Eu nunca achei importante explicar para as pessoas que eu não estava falando sozinho. Eu estava falando com o meu amigão, que era o meu Deus. A gente estava conversando, trocando ideia. E era muito gostoso, porque eu não conversava com Deus na expectativa que Deus me desse alguma coisa, que alguma coisa fosse acontecer como resultado daquela. Eu estava conversando com Deus porque era gostoso, era bom conversar com Deus. Eu estava nos braços do Pai. Nós usamos esse tema em outro momento, né? E aí, só que depois, muita coisa aconteceu, eu me senti perplexo quando eu percebi que a partir do momento que eu fui deixando que a minha vida cristã se tornasse uma vida cristã institucional, ou seja, permitindo que os hábitos, os procedimentos, as liturgias substituíssem essa intimidade com Deus, eu fui me sentindo cada vez mais longe de Deus. E aí eu precisei fazer alguns questionamentos, que foram esses 2 questionamentos, do domingo e da segunda-feira, a respeito da minha oração. E eu comecei a me perguntar, por que fechar os olhos para orar? Nós temos essa prática, não temos? Quantas vezes a gente, os adultos, até, de vez em quando a gente pega, fecha o olho aí, tal, na hora da oração, né, tal. E, assim, é muito fácil essa resposta, né? A gente fecha os olhos para que a gente não se distraia com outras coisas que estão aqui no ambiente, para que a gente possa se dedicar esse tempo exclusivamente a essa conversa com Deus. Mas eu percebi, ao longo da vida, que tem muitas outras coisas que me distraem desse relacionamento com Deus. Não é apenas as coisas que estão acontecendo no ambiente. Por exemplo, meu próprio pensamento lógico me distrai do meu relacionamento com Deus. E quando eu vejo assim, olha, eu estou gripado, meu pensamento lógico diz assim, tome um remédio, vá ao médico. Mas eu vou conversar com Deus sobre isso. Não, acho que não precisa, né? Afinal de contas, eu sei o que tem que fazer. Eu tenho que ir lá no médico, eu tenho que tomar uma aspirina e tal. A gente vê na Bíblia pessoas que têm essa dificuldade também. Eu lembro sempre de Jesus falando com Marta, né? E Marta dizendo ali com Jesus, pois é, Jesus, se o Senhor estivesse aqui,
Se o Senhor estivesse aqui agora, meu irmão morreu. Bom, se meu irmão morreu, não adianta mais eu conversar com Jesus, certo? Está morto, acabou o assunto. E Jesus falou, não é bem assim, filho. Não é bem assim. Se você crer, verá a glória de Deus. Não deixe aquilo que os seus olhos veem ficar no caminho entre o seu relacionamento e o seu Deus. Nós estamos estudando Colossenses. No capítulo 3 de Colossenses vai ter uma expressão exatamente isso, né? Sobre isso lá. Ó, dá uma lida lá em Colossenses 3, vai ser legal. Então, meu conhecimento, meu raciocínio lógico, muitas vezes me coloca diante de Deus. Me afasta, eu presto atenção naquilo e esqueço de conversar com Deus. Meus problemas, as ansiedades da vida, quantas vezes me afastam, me colocam longe de conversar com meu Deus. E qual foi o mesmo? Não, o outro depois, só esse agora aqui. Não, tudo bem. Olhos fechados. Não, sim, eu sei. Mas eu Por queria lembrar de qual olhos foi fechados? Esse nós estamos falando de olhos fechados, não é isso? Então, exatamente. Então, pensando sobre isso, e o que eu compartilhei com os irmãos, é que o de olhos fechados não é apenas uma atitude de evitar as distrações, mas é uma declaração de fé. O que importa que aconteça, eu estou diante do meu Deus. Não importa as circunstâncias, é o meu Deus que eu vou buscar. Não importa o rei, se você vai me jogar na fornalha. Você pode, inclusive, me jogar na fornalha, e eu posso, inclusive, queimar na fornalha. Mas eu sei quem é o Deus que eu confio, e é nele que está a minha confiança. Amém. Então, o desafio para mim foi fechar os olhos, não apenas numa questão de eu não me deixar distrair pelas circunstâncias aqui do ambiente, mas fechar os olhos com uma atitude de vida, dizendo assim, eu não permito que nada fique no caminho do meu relacionamento com meu Deus, porque é nele que está a minha inteira confiança, nele que está a minha inteira fé, é apenas nele que eu coloco a minha fé. Amém. Esse foi o desafio para mim. Então vamos ler, vamos lá? Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Ponto. Agora, teve uma outra questão lá. Eu achei interessante. Em nome de Jesus. Vamos ler primeiro o texto, depois a gente fala. Vamos lá. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Então vai, em nome de Jesus. Outra coisa que às vezes, não sei se acontece com os irmãos, às vezes acontece comigo, às vezes aqui no nosso culto público, um irmão se levanta, ora, e no final da sua oração ele não fala aquele em nome de Jesus, né? Aí fica aquela sensação de não acabou a oração, o que será, né? Porque afinal de contas nós sempre fomos ensinados, e eu estava falando da minha experiência, né, lá desde a infância, e eu comecei a me questionar, por que tem essa fórmula? É uma fórmula mágica que eu falo no final da oração, é tipo um abracadabra, né? Então, vamos fazer aqui uma poção mágica, falar esse abracadabra e, alguma coisa vai acontecer, em nome de Jesus, né? Eu fiquei me perguntando, e quando eu fui procurar os meus líderes, meus pastores, por que em nome de Jesus? Eles me ensinaram, porque está na palavra lá, em nome de Jesus. Mas eu não fiquei satisfeito. Será que é isso? Então, qualquer coisa que eu disser na minha oração, se eu usar a fórmula mágica, em nome de Jesus, no final da oração, então está valendo. Estou com a garantia de Jesus de que Ele vai fazer acontecer. Eu fiquei me perguntando o que significa em nome de Jesus, o que significa falar alguma coisa em nome de outra, em nome de outra pessoa. Então, significa dizer que basicamente quem está falando não sou eu, é aquela outra pessoa que está falando. Eu apenas estou transmitindo as palavras dele, não é isso? Olha, eu vim aqui, em nome do pastor Elias, aqui pedir para acender as luzes, que o pastor disse que vai precisar do templo aceso. Não, quem pode acender a luz aqui, mandar acender a luz é o pastor. Não, sim, foi ele que mandou. Eu estou vindo aqui em nome do pastor Elias falar que é para acender as luzes aqui, alguma coisa assim.
Quando eu falo em nome de alguém, é porque, na realidade, quem está falando é aquele alguém. Eu só estou retransmitindo as palavras. Eu fiquei me perguntando, quando eu oro em nome de Jesus, realmente eu oro ciente do que é que Jesus está falando? Do que é que Jesus está falando? Porque aqui, nesses capítulos 14, 15, 16 e 17 do Evangelho de João, Jesus estava falando exatamente isso. Olha, eu estou voltando para o Pai, mas vocês vão continuar o ministério. Vocês talvez estejam um pouco assustados, porque vocês, discípulos, estão vendo a mim, Jesus, fazendo um monte de coisas que vocês não são capazes de fazer. Mas fique tranquilo, porque aquilo que você pedir ao Pai em meu nome, eu farei. Então fique tranquilo, você não precisa se preocupar com você não ter o mesmo poder que eu tenho, porque sim, o meu poder está à sua disposição para continuar o ministério que o Pai me deu. E então, eu fiquei pensando, isso foi muito importante para mim, que na realidade, para orar em nome de Jesus, eu preciso saber o que Jesus quer. Para orar em nome de Jesus, eu preciso saber o que Jesus diz. Não que eu não possa orar de outra maneira. Senhor, eu não sei qual é o emprego que o Senhor quer que eu trabalhe. Eu posso orar a respeito disso. Mas Jesus me disse que é para eu ser engenheiro. Jesus declarou isso para mim. Então, tudo bem, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor abra as portas aqui para que eu me torne engenheiro. Mas se Jesus não disse que é para eu ser um engenheiro, então, em nome de Jesus, que o Senhor conduza a minha vida. Isso Jesus disse que Ele quer. Então, para eu orar em nome de Jesus, eu preciso saber e valorizar a vontade de Jesus. A oração, assim chamada do Pai Nosso, diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. E eu percebi que isso era um problema na minha oração. E sabe como eu percebi isso? Lá em Guarujá, eu era lá da igreja de Itapema, na época tinha cultos de oração na terça-feira de estudo bíblico na quinta, não sei como é hoje lá. Mas nos cultos de oração, de vez em quando levantava lá um irmão pedindo oração assim, dizendo assim, que eu queria que Deus ajudasse a gente a comprar um carrinho, estou querendo comprar um carrinho. Naquela época era difícil, né? Não era todo mundo que tinha carro, né? Comprar um carrinho. Aí a gente orava várias semanas, um belo dia o irmão chegava lá, meu irmão, vim agradecer hoje, porque o Senhor me abençoou, eu comprei o carrinho. Que beleza, vamos orar agradecendo a Deus. Frequentemente era a última vez que o irmão era visto no culto de oração. Porque agora que tem um carrinho não dá mais tempo, né, de orar. Agora, né, sabe como é, eu tenho que ir não sei aonde, tenho que ir fazer não sei o quê. Nunca mais deu tempo de ir no culto de oração. Né? Então, será que... eu fiquei pensando, e aí o Tiago, né, nosso pastor Tiago, que escreveu lá a carta de Tiago, falou, vocês pedem e não recebem porque vocês pedem mal. Você pede pensando no seu próprio interesse. Completamente diferente do que Jesus falou aqui. Ore em meu nome, não ore em seu próprio nome. Ore em meu nome, fala com o Senhor Deus daquilo que eu estou falando para você, da missão que eu estou dando para você, do meu projeto de vida para você. E ora, mas será, Senhor, que o Senhor vai fazer tudo isso através de mim mesmo? Vou, pode orar, fale em meu nome com o Pai, que em meu nome Ele vai atender. Amém. Olha as perguntas lá. Ó. É sempre possível saber a vontade de Deus? Ixi. Você já teve uma experiência em que pôde orar com inteira confiança, porque tinha certeza de que o seu pedido era da vontade de Deus? Se sim, como você soube qual era a vontade de Deus? O pessoal penou lá, mas discutiu isso, né? Tem algumas pessoas que recomendam orar usando as expressões, eu declaro isso, ou eu profetizo aquilo. O que você acha dessa ideia à luz da Bíblia? Esse foi nossa discussão lá. Depois da meditação de hoje, você deseja passar a orar de uma maneira diferente? Se sim, como? Isso foi o que a gente discutiu lá na segunda-feira e terminamos com essa questão aqui. Não é? Vamos ler junto? Vamos. Fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços da mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Salmo 131, 2. E nós trabalhamos a seguinte ideia: acalma, sossega. Ou seja, muda a sua agenda.
né? Muda a sua agenda. Tira coisas da sua agenda se for preciso, para você ter tempo para gastar na presença de Deus. É um desafio que nós temos. Por quê? O nosso mundo não é doidão, não é? Não é? Não é assim que funciona. Você sai cedo de casa, vai trabalhar, chega tarde cansado, está querendo dormir. Ou, se você ainda não casou-se ainda, se você ainda está em fase de universidade, sai de casa, vai trabalhar, depois vai para a universidade, depois chega tarde em casa, e a vida não é uma loucura? E esse movimento da vida, essa correria da vida, é um grande empecilho para que a gente viva com Deus. E se então, quem tem que reorganizar a agenda somos nós. Então, vejam só, quando nós estamos pensando nessa questão da intimidade com o Pai, é isso, é assim: Senhor, ensina a gente a orar. Mas você não sabe que Jesus orava? Não é prático na vida de Jesus? Então, parece que também a resposta é óbvia. Para orar, não é? Fecha os olhos, quer dizer o quê? Fechar os olhos. Quer dizer o quê? Senhor, eu confio absolutamente no Senhor. Não sei o que está acontecendo aqui do meu lado. Não sei se alguém vai vir aqui e vai me agredir ou não, mas nesse momento, é eu e o Senhor. Eu confio em Ti. Em nome de Jesus, para de chegar e colocar diante de Deus os seus anseios, os seus desejos, tudo que você quer. Pergunta para o Senhor se é isso que Ele quer para a sua vida. E sossega para gastar tempo na presença de Deus. Então, nesse caminho, a gente entregou para vocês aí um formuláriozinho, e a ideia é mais ou menos o seguinte: se você puder, dá um testemunho para a gente de como é que isso está acontecendo na sua vida, né? Se isso está mudando, se você tem feito alguma coisa prática nisso. A gente gostaria de ler o seu testemunho e de orar por você. Então, se você se sentir à vontade, o que você faz? Preenche o seu testemunho, escreve alguma coisa assim, e depois coloca aqui, e a gente vai ler. Mas põe o seu nome. Não vou divulgar seu nome, não. Se você não autorizar, nós não vamos fazer nada disso. Mas o que a gente quer é que isso de fato aconteça, porque sem vivermos na presença absoluta de Deus, nós não somos nada e não fazemos nada. Então você vai fazer isso. Vamos orar? Obrigado, Senhor. Obrigado por esse tempo. Obrigado por sermos igreja.